Por favor, abra a sua Bíblia em 1 Pedro, no capítulo 2, a partir do versículo 9 em seguida. 1 Pedro, capítulo 2, enquanto você abre, eu vou ler o tema do nosso mês e depois o tema de hoje. O tema do mês é os adoradores com visão e missão. Somos adoradores com visão e missão, baseado em Miqueias capítulo 6, que diz: como que eu poderia comparecer diante do Senhor e como me curvaria perante o Deus exaltado? Aí no versículo 8 o Senhor diz: Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige, que se pratique a justiça, que se ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. O tema de hoje é uma comunidade de filhos adoradores. E o que isso significa? Comunidade fala de união, fala de um agrupamento, fala de igreja, né? Uma igreja unida, formada por Jesus, que forma-se o corpo de Cristo, onde cada um de nós tem um papel, uma responsabilidade para usar os seus dons e talentos. 1 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 9, está escrito o seguinte: vocês são uma geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para o quê? Para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, no passado, vocês nem sequer eram povo de Deus. Então a gente já entende que aquela história que as pessoas falam, todo mundo é filho de Deus, não é verdade. Todo mundo é criatura, criado por Deus, mas filho é só quem passa pelo novo nascimento. Antes vocês nem sequer eram povo de Deus, mas agora são. Não haviam recebido misericórdia. Obrigado, minha irmã, glória a Deus. Antes vocês não haviam recebido misericórdia, mas agora o receberam. Só esse pedacinho até aqui. Meus irmãos, aquilo que o apóstolo... Pode sentar-se, né? De vontade. Aquilo que o apóstolo Paulo fala aqui parece tão pequeno, numa leitura rápida, mas as revelações que ele fala é impactante, é impressionante. Agora, antes de nós entrarmos naquilo que o apóstolo Pedro está dizendo, a gente precisa lembrar em que momento que ele está escrevendo isso e o que ele passou até chegar a esse momento que ele escreve isso. Então a primeira coisa que a gente precisa saber é que quando ele está escrevendo aqui, já não é mais aquele Pedro, né, jovem, audacioso, que a gente lê no começo dos evangelhos. Aqui Pedro, ele já está maduro, já está velho, já passou por muita coisa. E ele está escrevendo da própria experiência dele. Quando ele começa a vida dele com o Senhor, quando ele começa a andar com o Senhor, ele não tem essas convicções todas. E pelo contrário, a primeira experiência que Pedro teve com o Senhor Jesus foi uma experiência de olhar para alguém e não acreditar naquele alguém. Vocês se lembram, Jesus estava começando o seu ministério, ele vai até o barco em que Pedro estava, e Pedro, com os demais companheiros, tinham passado a noite inteira tentando pescar, não pescaram nada, e aí estão ali lavando as redes, provavelmente frustrados, né, decepcionados, porque quem vai trabalhar, né, vai para ganhar o sustento de cada dia. E aí Jesus está lá, né, com aquela multidão ensinando, e Jesus pede para ele pede para o Pedro jogar as redes ali próximo mesmo, mas na parte mais funda daquele lugar que ele estava. E Pedro, eu imagino, naquela frustração de ter passado a noite inteira, né, em alto mar, nos lugares mais privilegiados para conseguir pescar, e não pescou nada. Ele olha para aquele homem e ele deve ter pensado: puxa vida, né, era só o que me faltava. Agora, um rabino, um professor que ensina, né, as escrituras, querer me dizer como é que eu devo pescar. E aí Pedro expressa isso para ele. E eu imagino que Pedro justamente falou:
para Jesus alguma coisa nesse sentido. Não é assim que está na Bíblia, mas eu imagino que foi assim que aconteceu. Pedro olhou para Jesus e deve ter perguntado: o senhor é rabino? Sim, eu sou rabino. Então eu vi mesmo que o senhor estava ensinando o povo, deduzi que o senhor era rabino. Eu sou pescador. Eu não entendo quase nada daquilo que o senhor ensina, mas de pescaria eu entendo, porque essa é a minha profissão. E vou dizer uma coisa, senhor: eu passei a noite inteira em alto mar pescando. Não só eu, como os meus companheiros, e ninguém pegou nada. E aqui, nas margens, aqui não é lugar de pegar peixe, né? E eu imagino que Jesus deve ter dado uma olhada para ele. Sabe aquela olhada quando você olha para o seu filho e ele está fazendo um negócio ali que você sabe que não é bem daquele jeito, e ele está tentando dar aquela enrolada em você, você dá aquela olhada, você começa a dar aquela risada assim, não nervoso, sabe? É só tipo assim, não, né? Eu sei onde é que essa história vai terminar. E eu imagino que esse momento foi mais ou menos assim. E aí então Jesus deve ter com um olhar convencido Pedro a lançar as redes. Porque Pedro, ele solta uma palavra para dizer o seguinte: eu sei que isso aí é a maior furada do mundo, né? Uma perda de tempo, e eu ainda vou pagar o maior mico aqui. Então que fique registrado aqui que é sobre a sua palavra que eu estou fazendo isso. Em outras palavras, eu só estou fazendo isso porque você que está mandando. Quem vai pagar esse mico é você, não sou eu, porque eu sei que aqui não dá peixe. O que Pedro não sabia é que ele estava diante daquele que criou os peixes. Ele criou a água, ele criou o mar, criou os lagos. E então, você sabe o que acontece. Pedro lança as redes e imagina Jesus dando uma ordem para os peixes indo para aquela rede lá, e as redes estavam quase se arrebentando, e Pedro fica tão impressionado com aquilo que tinha acontecido, que ele se ajoelha e diz: Senhor, afasta-se de mim, porque eu sou um homem pecador. Então a gente tem ali a primeira grande experiência com Pedro. Então, é de se imaginar que dali para frente, então, né, a vida do apóstolo Pedro, que ainda não era apóstolo, né, vai ser transformada. E Jesus chama Pedro, e Pedro começa a andar com Jesus, e aí num outro momento, eles têm novamente uma experiência na água, porque Pedro era um homem da água, ele era pescador. E eles estão no mar da Galileia, né, de madrugada. Jesus tinha ficado para orar, e aí começou a ventania, começou o barco a balançar, aquelas ondas fortes, e Jesus vem tranquilamente andando sobre as águas, com essa ventania, com essas ondas altas, e os apóstolos ali, os discípulos de Jesus, ficaram assustados, achando que quem estava vindo na direção deles era um fantasma. Porque até então, meus irmãos, ninguém tinha andado sobre as águas. Então, eles começaram a ficar apavorados ali, e Jesus disse para eles: não tenham medo, sou eu. E aí Pedro, audacioso, jovem, cheio de vida, né? Ele vira e fala: se é o Senhor mesmo, dá uma ordem para que eu vá andar sobre as águas com o Senhor, junto com o Senhor. E Jesus diz: venha. E Pedro desce do barco e começa a dar os primeiros passos em cima da água. Imagina os discípulos todos impressionados e Pedro animado. Mas de repente, Pedro faz aquilo que a gente faz. A gente tira os olhos do Senhor e começa a olhar para as circunstâncias. Ele começou a sentir aquele vento forte, ele começou a sentir as ondas, né, batendo sobre ele, e aí ele perde o foco e ele começa a afundar, e ele grita: Senhor, me salva, né? E quantas vezes a gente faz isso também? Quantas vezes eu e você já tivemos o privilégio de ter experiências maravilhosas com o Senhor, de livramentos, de milagres, de portas que se abriram, e a gente ficar durante tanto tempo contando aquilo e testemunhando e feliz, e passa um pouquinho de tempo, vem lá um vento lá, a gente nem sabe de onde, e a gente já fica todo enfraquecido, clamando por misericórdia, como se nunca tivéssemos passado por grandes livramentos junto com o Senhor, se nunca tivéssemos tido grandes experiências com o Senhor. Isso não é para nos entristecer,
mas para dizer que infelizmente a nossa natureza é assim mesmo. E quando isso acontecer, a gente só tem que se lembrar de Pedro e gritar: Senhor, me socorre. E novamente o Senhor vai estender as mãos para você e vai te puxar para dentro do barco e você vai ficar num lugar seguro, amém? Oh, aleluia, que segurança que nos dá saber que nós temos um Deus amoroso que cuida da gente. Mas Pedro ainda não estava nessa condição de escrever aquilo que nós lemos. Olha, vocês são uma geração eleita, sacerdócio real. Ele ainda estava sobre esses altos e baixos, altos e baixos. E uma outra oportunidade que isso se evidencia é no momento em que o Senhor Jesus já está chegando no final do ministério e ele pergunta aos discípulos, quem as pessoas dizem que eu sou, e depois ele replica e diz: quem vocês dizem, quem que vocês pensam que eu sou? E Pedro é tomado ali pelo Espírito Santo, ele diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, todo empolgado, convicto, e o Senhor elogia ele, e passa só mais um pouquinho naquela mesma conversa. Jesus começa a revelar os planos do Pai, aquilo que ele tinha que passar por todo o sofrimento que ele iria ter que enfrentar, e Pedro: não, o Senhor não pode passar por isso. E aí toma uma invertida do Senhor, do Senhor Jesus dizendo para Pedro: Satanás, afasta-se de mim, Ou seja, ali Pedro foi boca de Satanás, a ponto do Senhor repreender Satanás que estava falando através de Pedro. Olha que coisa profunda e difícil da gente compreender. Por quê? Por causa dos altos e baixos. Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Mas o pior ainda estava por acontecer. No momento em que Jesus está para finalizar o seu ministério, e ele começa a explicar para os seus discípulos os próximos passos, aquilo que iria acontecer, Pedro se posiciona e diz: Senhor, eu estou pronto para ser preso com o Senhor, para morrer pelo Senhor, eu vou para o tudo ou nada, Em outras palavras. E o Senhor Jesus diz: Pedro, ainda essa noite, 3 vezes você vai me negar. Agora imagine, meus irmãos, a cabeça e o coração de Pedro, porque você sabe, isso aconteceu, e então Jesus é preso, Pedro ao lado de uma fogueira, ele nega que conhece ao Senhor Jesus 3 vezes. Então a Bíblia fala que depois de negar as 3 vezes, o galo canta, e quando o galo canta, ele se lembra daquilo que o Senhor havia dito a ele, e ele sai dali e ele chora amargamente, profundamente. E eu pergunto para você, no lugar de Pedro, o que você faria se você tivesse andado com Jesus durante 3 anos e você tivesse negado ele? O que você faria? Eu penso que o pensamento de Pedro foi o de: isso que eu fiz foi um erro, o Senhor me chamar foi um erro, eu não sou digno disso, e eu vou largar a mão de tudo isso, e eu vou voltar a fazer o que eu sempre fazia, que era ser um pescador. E é isso que ele vai fazer. Mas quando Jesus disse que Pedro iria negar ele por 3 vezes, ele não disse apenas isso. Ele trouxe uma outra revelação que é importante que você saiba. Naquela mesma ocasião, o Senhor Jesus disse o seguinte: Simão, Satanás pediu para peneirar vocês, mas eu roguei ao Pai para que depois que você se converter, você fortaleça os seus irmãos. Pedro tinha andado com Jesus durante 3 longos anos, e por esse texto a gente entende que Pedro ainda não era convertido.
O que ele era? Uma pessoa convencida de que tinha mudado de reino. E dentro das igrejas, hoje, é uma coisa muito comum a gente ver. Muitas pessoas que estão dentro das igrejas, estou falando só dentro de igreja evangélica, tá bom? Para ficar bem politicamente correto. Nós vamos falar, né, dos problemas nossos. Quantas pessoas dentro das igrejas evangélicas são pessoas que ainda não passaram pela experiência de novo nascimento, elas ainda não se converteram ao Senhor, elas só foram convencidas que elas estão no reino de Deus. E qual que é a maior característica para a gente saber isso? Quando uma pessoa muda de reino, a oração dela é a oração base do Pai Nosso, em que parte, em especial na parte da oração do Pai Nosso, que diz o seguinte: Senhor, que seja feita a tua vontade do jeito que é feita no céu. Né? Não é isso que a oração do Pai Nosso diz? Seja feita a sua vontade assim na terra como no céu. E quando a gente não passa pela experiência do novo nascimento, a gente não quer fazer a vontade de Deus, a gente quer fazer a nossa vontade. E isso dá problema, porque entra em choque a minha vontade com a vontade de Deus. Quantas vezes eu quero fazer uma coisa e Deus diz: não, mas não é assim que você vai fazer, você vai fazer de um outro jeito. E aí a gente tem que fazer, que é um exemplo claro, a questão do perdão. Deus não disse que você tem que perdoar 70 vezes 7 o infeliz que te magoar, que te ofender, que te humilhar por dia. Verdade. E você quer perdoar? E estou falando você, irmãos, e eu estou na roda também, viu? Estou no meio também, porque quando as pessoas pisam no meu calo, a vontade que eu tenho é ir lá e esbravejar e falar um monte. Só que eu tenho um monte de conhecimento, um monte de informação a respeito daquilo que é a vontade de Deus. A hora que eu penso em ir, o Espírito Santo já diz: está indo para onde? Eu falo assim: estou só lembrando, Senhor, como é terrível essa natureza carnal, né? Quase que eu dou uma vacilada aqui, quase que eu abro a brecha, né, para o inimigo entrar, mas graças a Deus que o Senhor, né, já veio, já falou comigo, eu já esqueci aquela vontade de fazer aquelas coisas lá toda que em questões de segundo passa na cabeça da gente. Pedro não era convertido, ele só era convencido. E dentro das nossas igrejas, a igreja brasileira está cheio de pessoas que não passaram ainda pela experiência do novo nascimento, só são pessoas convencidas que mudaram de vida. Mas elas podem carregar uma Bíblia, elas podem se vestir do jeito que o crente veste, ele pode falar as palavras que o crente fala, mas se ele não faz a vontade de Deus, ele ainda não ganhou um novo coração, ele não teve essa experiência. E Pedro, que era Pedro, que andou 3 anos com Jesus, não tinha ainda passado pela experiência do novo nascimento. Mas o Senhor Jesus disse: quando você se converter, fortaleça aos seus irmãos. E aí, meus irmãos, além dessa questão importante de não ter passado pela experiência do novo nascimento, tem a questão espiritual, em que Jesus disse que Satanás pediu para peneirar os discípulos. E quantas vezes isso não acontece com você? Quantas vezes isso não acontece na sua casa? Quando Jesus está falando aqui sobre Satanás ter pedido para peneirar os discípulos, é a mesma experiência de Jó, guardada as devidas proporções. Para que Satanás possa agir na sua vida, só tem 2 possibilidades. Ou você abre uma brecha, né, uma oportunidade, dá uma autorização legal para que Satanás, para que os demônios atuem na sua vida. Ou então, se eles não encontrarem essa brecha, como não aconteceu com os discípulos, como não aconteceu com Jó, Satanás tem que ir até diante do Senhor e fazer a mesma coisa que ele fez com Jó e pedir ao Senhor autorização para mexer com você. E aí a nossa crise é:
mas por que Deus permite que Satanás vai lá azucrinar a nossa vida? Porque, meus irmãos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O profeta Isaías diz que os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos pensamentos, que os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos caminhos. Então tem muita coisa que nós não temos como explicar por quê. Mas um dia você vai estar frente a frente com o Senhor e você vai poder perguntar tudo o que você quiser e Ele vai te dar todas as respostas, amém? Mas até lá você precisa confiar que se Deus está permitindo que você passe por uma luta, por uma dificuldade, e não é uma consequência de algo que você fez, tenha paz no seu coração, porque da mesma forma que Deus está permitindo que aquela luta venha, que Satanás penetre você e a sua casa, Deus vai dar escape e livramento, amém? É difícil, né? Mas é assim que acontece. Eu vou dar um exemplo bem prático. Algum tempo atrás, né, eu estava muito, mas muito maravilhado com o que estava acontecendo com o nosso louvor aqui na congregação. E Deus tinha colocado no meu coração que nós, como disse Jesus a Pedro, nós seríamos peneirados, que Satanás tinha conseguido uma autorização para nos peneirar. Mas eu, meus irmãos, em muitas coisas, eu prefiro ser como Tomé. Sabe Tomé, né, que quando Jesus ressuscitou, ele falou assim, se eu não ver, não vou acreditar. Tem muita coisa que eu prefiro dizer assim, não, acho que isso aí não é de Deus. Não, né? Isso aí é coisa da minha cabeça. E, infelizmente, nós passamos por essa peneirada de Satanás. E vou falar, irmãos, que coisa terrível que é ficar exposto à ação do inimigo. Mas o Senhor sempre vai dar escape e livramento, amém? Então, meus irmãos, Deus não nos poupa da fornalha ardente, como aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego. Talvez você esteja passando justamente por um período na sua vida que você não entende, que você não deu motivos para isso, não foi você que criou essa circunstância, mas a luta está grande, está impossível de ver uma luz no final desse túnel. Mas se foi o Senhor que permitiu, tenha certeza que Ele vai dar escape, Ele vai dar livramento, porque Ele é o seu Pai, Ele sabe as suas limitações e até onde você pode ir. E aí, aonde você não aguenta mais, a partir dali, então, você vai nos braços do Senhor. Bem, o fato é que Pedro nega o Senhor Jesus 3 vezes, ele chora amargamente, e ele então, penso eu, que ele desiste de ser discípulo de Jesus, porque agora ele não é mais digno. Imagine, Judas tinha traído, e ele que era o líder, que tinha chamado para ser pedra, tinha negado. Que moral ele tinha? Nenhuma. Então eu imagino que ele desistiu de ser discípulo. Jesus também tinha morrido, né? E mesmo ele tendo dito que ia ressuscitar, talvez ele não acreditasse mais nisso, e ele volta a fazer aquilo que ele sempre fez, que é ser pescador. E eles estão lá pescando. E o que acontece nessa pescaria? Não pescaram novamente nada. E quando eles estão chegando ali, a terra, eles veem de longe um homem que está ali na praia com uma fogueira, e ele fala: e aí, pescaram alguma coisa? Mal sabiam eles que era o próprio Senhor Jesus. E alguém do barco: não, essa noite o mar não estava para peixe, não pescamos nada. E aí ele fala: joga a rede do lado que vocês vão pescar, vocês vão pegar peixe. E eu imagino nesse momento o coração de todos eles, um olhando para o outro. Vocês não estão pensando o que eu estou pensando, né? Não, eu estou pensando, será que é o mestre, será que não é? Vamos jogar lá ou não vamos jogar? Não, vamos jogar logo essa rede. Jogaram a rede, né? E aí Pedro, né? Aquela coisa agitada, como sempre, né? Arrependido, envergonhado, se joga na água, vai lá falar com o Senhor Jesus. E por 3 vezes
Pedro havia dito que não conhecia Jesus. E por 3 vezes, Jesus pergunta para Pedro: Pedro, você me ama? Um processo ali de restauração que só Jesus sabia como é que tinha que ser com Pedro, porque com cada pessoa o processo de restauração é diferente. Mas, meus irmãos, a gente vê nesse momento de Jesus com Pedro que Pedro havia negado o Senhor à beira de uma fogueira, ao redor de uma fogueira. Você lendo lá os evangelhos, você vai ler isso. E aí é muito curioso que novamente ao redor de uma fogueira é que o Senhor Jesus restaura o Pedro. E ele não apenas pergunta se Pedro o ama, e a gente não sabe tudo aquilo que Pedro respondeu, porque o evangelista, talvez para preservar Pedro, escreveu só algumas coisas. Depois de perdoar Pedro, depois de restaurar Pedro, que claro que ele deve ter pedido perdão ao Senhor milhões de vezes naquele momento por ter negado o Senhor Jesus, Senhor Jesus, ele disse para ele então apacentar as ovelhas, que ele iria colocar nas mãos de Pedro, e ainda disse que quando Pedro fosse velho, ele seria levado por pessoas que ele não gostaria que o levasse, e que ele morreria de uma maneira que ele não gostaria de morrer, dando a entender que quando ele estivesse velho, ele seria executado por aquilo que ele iria fazer pelo reino de Deus. E talvez para Pedro naquele momento foi um motivo de honra, como uma compensação pela vergonha que ele passou, porque afinal de contas ele disse, que morreria pelo Senhor Jesus. E então, meus irmãos, a gente tem Pedro que é restaurado, e aí tudo isso num período de novamente 3 dias. E sabe, talvez você esteja passando por uma luta, talvez você esteja passando por uma dificuldade, talvez você tenha pisado na bola, talvez você tenha causado um erro muito grave, ou causado um estrago muito grande na sua vida, e talvez você não veja saída, talvez você não veja solução, como Pedro não via solução para a vida dele, mas o profeta Daniel diz no capítulo 2 que é Deus quem estabelece reis e é Deus quem destrona reis. Deus revela o profundo e o escondido. Deus é o dono do tempo. Então, meus irmãos, nunca coloque um ponto final numa história em que Deus vai colocar uma vírgula. Talvez naquilo que você achou que não tinha mais jeito, que não tinha mais solução, talvez uma pessoa da sua família que você já não tem esperança, mas que mude de vida, não coloque um ponto final na história dele, não coloque um ponto final em história nenhuma, porque enquanto essa pessoa estiver viva, enquanto você estiver vivo, a expectativa será sempre apenas de uma vírgula e nunca de um ponto final. E o que a gente precisa lembrar, meus irmãos, que da mesma maneira que Pedro, que teve tantos problemas, tantos altos, tantos baixos, pontos baixos na vida dele, a nossa vida também é assim. Quantas vezes a gente acerta, a gente tem experiências maravilhosas com o Senhor e de repente a gente dá uma derrapada, de repente a gente faz um negócio que nem a gente se conforma e a gente se vê lá no chão. Mas a Bíblia fala que aquele que cai, se olhar para o Senhor, vai novamente se levantar. E é isso que nós temos que fazer. Nós não podemos nos conformar em ficar caídos. Nós temos que fazer como Pedro quando começou a afundar, clamar por misericórdia para o Senhor e novamente se levantar, porque a sua história ainda não acabou. Existe jeito para tudo e o Senhor é especialista em mudar a história, e é isso exatamente que o Senhor quer fazer comigo e com você. Ele quer mudar a nossa história, e nós precisamos permitir que o Senhor mude a nossa história. Agora, qual que é a notícia ruim? Tem que fazer mudanças, dói. Toda vez que a gente quer que o Senhor mude alguma coisa na nossa vida, nós precisamos permitir que o Senhor faça conosco como Ele faz
como o oleiro faz com o barro, que é pegar o barro, amassar o barro, deixar uma consistência melhor para fazer um novo vaso. E nós não gostamos de ser trabalhados pelo Senhor. Então, meu irmão e minha irmã, tem coisas na sua vida que precisam ser transformadas. Tem coisas na minha vida que precisam ser transformadas. Tem algumas circunstâncias que acontecem, por exemplo, aqui na igreja, e às vezes a irmã fala assim: nossa, pastor, mas você não precisava passar por isso. Você não precisa, não, porque isso é uma maneira do Senhor trabalhar no meu orgulho. Então Ele vai lá, permite que uma pessoa dessa dar uma chutada na minha canela para ver como é que eu vou reagir. Quer dizer, Deus sabe como é que eu vou reagir, né? Agora, eu não sei como é que eu vou reagir. Então, à medida que eu tenho uma reação que não é do jeito que seria a vontade do Senhor, o Espírito Santo vem, fala comigo, fala: meu filho, não é assim que você tinha que ter reagido. Isso é verdade, Senhor, me perdoe, mas na próxima eu vou reagir do jeito que tem que reagir. E aí Deus permite a próxima. Aí na próxima vez, aí eu então já sei, porque lá atrás eu não reagi como precisava, aí eu reajo do jeito que precisa. Mudo de fase e aquilo deixa de doer, porque eu já aprendi. E isso, meus irmãos, custa, tem um preço emocional, mas nós somos aqueles que estão nas mãos do oleiro e a gente quer que o Senhor continue a trabalhar na gente. Quem quer ser trabalhado pelo Senhor aqui? Aleluia, glória a Deus. Muito bem, meus irmãos. Então, o que nós precisamos ter em mente? Deus não nos chamou, Deus não me chamou, não chamou você porque você já estava pronto, porque você já era perfeito. Pelo contrário, Deus chamou você justamente porque você não estava pronta, você não estava pronto, você não estava perfeito. E as pessoas que não querem entregar a sua vida ao Senhor porque ainda acha que tem muita coisa para melhorar, você não vai conseguir melhorar nunca. Sem o Senhor a gente não consegue. Com o Senhor trabalhando em nós, a gente já dá trabalho. Imagine sem o Senhor. Então a gente precisa vir para o reino de Deus do jeito que nós estamos, e depois o Senhor vai trabalhando em nós, como trabalhou com Pedro. Então, meu irmão, minha irmã, talvez você esteja passando pela mesma situação que Pedro passou naquele barco, depois de uma noite inteira pescando, sem pescar nada, sem resultado nenhum. Talvez você esteja sem resultados na sua casa, talvez você não esteja tendo bons resultados no seu casamento, talvez você não esteja tendo um resultado que você gostaria no seu relacionamento com seus filhos, no seu relacionamento até com Deus. Talvez você já andou por cima das águas, falando de ter tido experiências maravilhosas com o Senhor, mas nesse momento você não está nessa fase. Talvez você esteja sentindo os ventos, sentindo o frio da água gelada batendo e você talvez afundando. Talvez você esteja, como esteve Pedro, naquela fogueira, enquanto negava o Senhor Jesus e se sentindo mal por estar fazendo uma coisa que você não gostaria de estar fazendo. Talvez você esteja passando por um momento em que a sua consciência esteja gritando por algo que você fez, que você não deveria ter feito, como aconteceu certamente com Pedro. Mas o importante é você se lembrar que da mesma maneira que o Senhor foi e restaurou Pedro, Ele está aqui para restaurar você, está aqui para restaurar a sua família, está aqui para restaurar a sua história e dar o final que Ele tem para você, o final que Ele planejou para você. A gente não pode perder de vista aquilo que o Salmo 139 diz, que quando você estava no ventre da sua mãe, o Senhor escreveu a história que Ele queria para você. Então, toda vez que a sua autoestima estiver lá no chinelo, se você estiver se sentindo nada, você fala: puxa, mas eu não posso ser tão pouca porcaria assim, porque afinal de contas, quando eu estava no ventre da minha mãe, o Senhor escreveu uma história para mim. E a história que o Senhor escreveu para mim é uma história boa. Então, o que eu estou vivendo nesse momento é só uma fase. Isso vai passar. E aí você muda de roupa, toma um banho, vai passear, vai ler a Bíblia, coloca um louvor animado lá, mas muda essa sua maneira de pensar, porque todos nós, meus irmãos, vamos passar por lutas, vamos passar por dificuldades,
e de tudo aquilo que nós precisamos guardar. A Bíblia diz que nós temos que guardar o nosso coração, que significa os nossos sentimentos, as nossas emoções, porque o nosso pior inimigo pode ser os nossos sentimentos, as nossas emoções. Então a gente precisa aprender a identificar quando os problemas não são tão grandes assim como eles apresentam, mas as nossas emoções, os nossos pensamentos, eles estão, por qualquer que seja o motivo, tão desalinhados com a vontade de Deus, que a gente começa a entrar em crise. Então a gente precisa saber como administrar isso. Então, meu irmão e minha irmã, pergunte ao Senhor hoje: Senhor, eu sou uma pessoa convertida ou eu sou uma pessoa convencida? Eu não estou falando aqui, meu irmão, minha irmã, de você ser uma pessoa perfeita, porque eu não sou perfeito, Pedro não era perfeito, e perfeito é só o Senhor. Mas será que nós já ganhamos um novo coração? Será que de fato a gente está conseguindo fazer a vontade do Pai? Ou a gente ainda está ainda insistindo em fazer a nossa própria vontade? Então, meus irmãos, não deixe de estar na igreja, não deixe de vir aos cultos, não deixe de estar junto com os seus irmãos, porque nós, quando estamos juntos, unidos, nós somos mais fortes. Mas quando você fica isolado, é exatamente aquela história do carvão, quando você está fazendo churrasco. Você pega lá aquele carvão vermelhinho, aquele fogo maravilhoso, mas se você pegar uma brasa daquela lá e deixar ela fora, ela vai perdendo calor, vai perdendo temperatura, vai apagando, e de repente ela não está mais acesa, ela não está mais com calor, e passa um tempo, ela está fria. E é exatamente isso que o inimigo faz conosco, né? Por qualquer que seja a circunstância, vai nos afastando da igreja, para a gente não estar mais na presença do Senhor, não estar mais em comunhão com os irmãos, e a gente vai esfriando, esfriando, esfriando. E quantos irmãos que no passado não perdiam um culto, hoje não vão mais à igreja, por diversos motivos. Se você for falar coisa, tem motivo, tive um problema com o pastor, tive um problema com o líder de louvor, tive um problema com o líder da célula, tive um problema. Meus irmãos, todas as vezes que você estiver junto com uma outra pessoa, a possibilidade de ter problema é enorme, é gigante, porque a gente é especialista em causar problema. Resolver problema é que não é o nosso forte, né? A gente tem problema com o cônjuge, a gente tem problema com os filhos, a gente tem problema com a gente mesmo, a gente tem problema com Deus, a gente tem problema no trabalho, a gente tem problema com finanças, a gente tem problema com tudo. Então, qual que é o negócio? É aprender como resolver problemas, porque você nunca vai viver sem problemas. Os problemas sempre vão estar lá te esperando. Se você não criar os problemas, pode ter certeza que outras pessoas vão criar os problemas e entregar no seu colo. E aí tem coisa que a gente consegue se safar, mas tem coisa que não dá. Então o que a gente tem que fazer? Aprender a como resolver problemas. E é isso que eu e você precisamos fazer. E quando não der para resolver o problema, a gente tem que entregar para o Senhor e dizer: Senhor, o Senhor está vendo que o problema é grande, o problema é gigante, mas a Tua palavra declara que nesse mundo nós teríamos aflições, mas que era para te ter um bom ânimo, porque o Senhor ia nos dar paz. Então, enquanto esse problema não é resolvido, Senhor, me dá paz, para que a ansiedade não me mate, porque às vezes o que mata a pessoa não é nem o problema, é a ansiedade que ela está sentindo por conta daquele problema. Então, meu irmão, minha irmã, como Deus é bom, quanta informação para você aplicar na sua semana, não é verdade? Mas não se preocupe, que domingo que vem tem recapitulação e reforço, amém? Amém. Glória a Deus. Vamos se levantar, vamos orar, vamos falar com o Senhor, porque nós temos uma semana pela frente. E se o Senhor não voltar ao longo dessa semana, que você tenha a melhor semana da sua vida, apesar das lutas, apesar das dificuldades, apesar das investidas do inimigo, ainda assim que seja a melhor semana da sua vida. Vamos orar. Pai amado, nós agradecemos
pelo privilégio de estarmos na sua casa, pelo privilégio de ouvirmos a tua palavra, de ouvirmos o Senhor falar conosco. Pai, a tua palavra declara que o Senhor é que sabe os planos, os pensamentos que o Senhor tem a nosso respeito. São pensamentos de paz, não são pensamentos de mal, porque o Senhor quer nos dar um futuro e uma esperança. Pai, a tua palavra declara que nós não devemos nos conformar com esse mundo, mas nós devemos mudar, mudando a nossa maneira de pensar. Então, Pai, nós entregamos ao Senhor o nosso coração, nós entregamos ao Senhor as nossas emoções, para que nós não venhamos a reagir da maneira que o inimigo quer, mas que nós venhamos a agir e pensar e se comportar de acordo com a orientação do teu Espírito Santo. Pai, e as pessoas que estão ouvindo essa mensagem, sendo aquelas que estão aqui ou aquelas que vão ouvir pelas redes sociais, se alguma delas, Pai, ainda não se converteu ao Senhor, Pai, nesse momento nós pedimos que o Senhor ouça a oração daquele que está dizendo: Senhor, se eu ainda não sou convertido, se eu ainda não sou convertido, Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor nesse momento, eu me arrependo dos meus pecados, eu quero viver no teu reino, eu quero fazer a tua vontade, eu entrego, Senhor, nas tuas mãos a minha vontade, para que o Senhor me receba como filho, para que o Senhor me receba como filha, para que o meu nome esteja escrito no livro da vida que está no céu. Pai, nós declaramos aos teus filhos que nessa semana que entra, Senhor, eles sentirão a sua presença, e peço, Pai, como teu sacerdote, que o Senhor permita que ao longo dessa semana, ao levantar, ao se deitar, ao longo do dia, Pai, que o Senhor permita que cada um deles sinta a sua presença numa conversa, num louvor, enquanto estiverem ouvindo uma pregação, enquanto estiverem fazendo qualquer que seja a situação, Pai, que eles sintam a tua presença, que eles sintam a sua paz, Pai, que o teu povo não tenha medo das más notícias, mas que eles reajam de acordo com a tua palavra, e a tua palavra declara que o Senhor é que vai à nossa frente, que o Senhor está fazendo coisas novas, o Senhor vai colocar rios no deserto e um caminho no lugar ermo. Pai, nós cremos que sobre nós não vale encantamento, que nós estamos debaixo das tuas asas, e que tudo aquilo, Senhor, que nós nos propusermos a fazer será próspero, será abençoado pelo Senhor. E nós declaramos aos teus filhos uma semana de paz, uma semana de união da família, uma semana sem ansiedade, uma semana de controle sobre as emoções, e que ao longo dessa semana eles possam te louvar, te bendizer e ter experiências maravilhosas com o Senhor. Que o teu grande amor, a graça do Senhor Jesus e as consolações do teu Espírito Santo estejam com o teu povo hoje, sempre e eternamente. E o povo de Deus diz: amém. Aleluia, glória a Deus, aleluia. No próximo sábado, dia 9, a partir das 9 horas da manhã tem bazar. Você sabe que com o dinheirinho do bazar a gente paga as aulas de música, de instrumento para os irmãos, para as irmãs que estão fazendo aula. Então venha sábado, né? Faça uma comprinha aí que esteja dentro do seu orçamento, que você vai nos abençoar e ainda vai poder desfrutar de umas roupinhas aí bem legais. Tá bem, irmãos? Deus abençoe. Boa semana.